Olá, meus amigos, sejam iluminados, tenham as suas mentes iluminadas para que possam entender a palavra de Deus. Você sabe que eu estava aqui escrevendo no meu Facebook e me veio a palavra que serve como dica para o seu dia de hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Nem todos os dias a gente está inspirado, não é? Às vezes você ouve uma palavra minha mesmo e fala, poxa, o bispo hoje não está inspirado. É verdade. Mas também nem todo dia a gente está disposto, né? Nem todo dia a gente está bem-humorado. Nem todo dia a gente está alegre. Nem todo dia a gente está, como se diz, num estado espiritual em alta, digamos assim. Por conta dos problemas, das situações, das dificuldades, das circunstâncias, seja lá o que for, sempre tem alguns dias ou algum dia que realmente a gente está mais para baixo do que para cima. Porém, uma coisa eu sei, independentemente do meu estado emocional ou espiritual, se estou inspirado, se não estou inspirado, não interessa o meu estado espiritual. O que interessa é o seguinte, é o que está escrito, é o que está determinado, é o que Deus falou, é o que saiu da boca de Deus. E eis que diz o texto sagrado, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. É o Salmo 145, versículos 18 e 19. Repito este salmo, preste atenção. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Quer dizer, se você o invoca, ele se coloca perto de você, próximo de você. Mas, para que ele esteja próximo de você, da sua invocação, do seu clamor, é necessário que você o faça em verdade. Quer dizer, na sinceridade, sem fingimento, sem maquiagem, sabe como é que é? Você seja aberto, honesto, fale aquilo que está dentro de você e não tente enganá-lo com palavras bonitas que os homens costumam usar entre si para enganar os outros. Não, você tem que ser verdadeiro. E diz mais, ele acode, ele atende à vontade de todos os que o temem, de todos os que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O que é temer a Deus? Como é que nós podemos falar de uma pessoa que teme a Deus? Né? A pessoa já ouviu falar muito, não, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor do Senhor? Como é que você identifica uma pessoa temente a Deus? Agora você vai saber. Você vai saber se você está em condições de clamar e ser atendido. Veja só, temor a Deus significa respeito, reverência, consideração. Mas, em termos práticos, temor a Deus, a pessoa que teme a Deus, é aquela pessoa que, por conta desse respeito, por conta dessa consideração para com ele, então ela não quer fazer nada que o desagrade.
Por exemplo, eu lembro, nós éramos 7 irmãos. Então, o meu pai era muito severo, muito rigoroso. Qualquer coisinha ele pegava o chicote. E aí, ele batia. Ora, no caso dos meus irmãos, eles apanhavam mais do que eu apanhava menos, muito menos. Por quê? Porque eu era preferido do meu pai? Não, negativo. Mas por conta do medo que eu tinha. Eu tinha um pavor de ser punido por ele. Eu tinha um verdadeiro terror. Então, eu era criança, mas eu vivia com aquele terror de apanhar do papai, de fazer alguma coisa errada e o papai me bater. Porque eu lembro que naquela altura vinha uma pessoa qualquer e fizesse qualquer acusação contra a gente, nós, as crianças. E ele não queria saber, o papai não queria nem saber, chamava a gente, dava, mas batia mesmo. Não queria nem saber se a gente tinha feito, se não tinha feito, se o homem tinha errado, se ele identificou pessoas erradas. Papai era assim, batia, não queria nem saber das nossas justificativas. Então, por conta disso, eu o temia com toda a minha força. Ora, o mesmo se dá em relação a Deus. Ora, é claro que o papai eu via o rigor dele, eu via a punição dele, ele era muito, muito rigoroso. E hoje, eu não tenho o meu pai, o papai, eu tenho o eterno Pai, que é muito, infinitamente muito maior e muito mais importante do que era meu pai. O meu verdadeiro pai, o pai, eu diria, o meu pai biológico é o Pai eterno, é o Deus Todo-Poderoso, porque ele me gerou pelo Espírito. Então, se eu o temo, então eu não procuro, ou melhor, eu não ando de acordo com a minha vontade, os meus desejos. Eu procuro sempre evitar errar, evitar o pecado, evitar fazer alguma coisa que o desagrade. Por causa do meu temor. Temor não que ele vá me punir e vai me mandar para o inferno. Não, não é por papai. O meu pai eterno não é como o meu antigo pai. O meu pai eterno, ele é misericordioso, ele é compassivo, mas ele é justo, E quando a gente comete um determinado pecado, ou o pecado natural, o que acontece? Nós ofendemos a ele. Consequentemente, essa ofensa deixa a nossa consciência maculada, suja, imunda. Então, ficamos com aquela consciência tocando na gente, má consciência, né? Poxa, você fez isso, você fez aquilo, você fez... Quer dizer, quando essas acusações são insistentes, é porque o pecado está latente dentro de nós. Consequentemente, nossa fé fica infrutífera, a nossa fé fica em baixa. E, consequentemente, a fé em baixa significa que nós viramos as costas para Deus, quer dizer, viramos as costas para aquele que nos salva. Ora, assim sendo, quando eu viro as costas para Deus, eu fico de frente para Satanás. E vice-versa. Se eu viro as costas para Satanás, eu fico realmente, me inclino perante o meu Deus. Ora, o pecado, então, é o que faz a gente mostrar para a gente se nós estamos ou não na fé, se nós estamos vivendo no temor do Senhor. Se você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem fé em Deus e tal, mas, vez por outra, você está cometendo pecado, quer dizer, você não está temendo a Deus.
porque o pecado que você comete é um pecado consciente, você sabe que está pecando. É aquela menina ou aquele rapaz que, não, mas eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Então começa a se justificar. E para se justificar diante do pecado, diz, não, eu tenho direito, eu vou entregar minha vida, mas domingo eu entrego a minha vida para Jesus e coloco o meu débito em dia, eu pago as minhas contas, Jesus me perdoa, eu vivo pela graça e etc, etc. Então a pessoa vai e comete o pecado. Isso significa que a pessoa não teme a Deus, está brincando com Deus. Está brincando com Deus. Não existe isso. Mas muitas pessoas fazem exatamente isso. E depois, na maior cara de pau, chegam diante do altar. Deus, Senhor, me perdoa, eu fui fraco. Mas o Senhor é misericordioso, né? Sim, ele diz, eu sou misericordioso, mas eu sou justo. Quando você pecou, você não pecou porque foi uma coisa que você caiu em tentação. Você pecou conscientemente, você foi para o pecado conscientemente. Logo, você não teve respeito para comigo, você não teve temor para comigo. Ora, você pecou, você fez o que não deve, você fez o que não devia ter feito, mas o fez de forma consciente. Você não foi como o incrédulo. O incrédulo cai em pecado, ou vive num pecado, porque ele é incrédulo. A gente até entende. Mas você não conhece a minha palavra, você já teve experiências comigo, eu já curei você de enfermidade, não foi? Eu já abençoei você na sua vida econômica, eu já atendi muitos pedidos seus, mesmo assim você não me respeitou, você não teve uma atitude decente para comigo. É óbvio que você fez e me desagradou. Você fez consciente de que iria me desagradar. Ora, quando a pessoa está vivendo nessa situação, é claro que Deus está em todo lugar, inclusive perto dela, mas a sua oração, por conta da falta, da ausência de fé, você sabe que o pecado produz dúvida. A dúvida neutraliza a fé. Então, a pessoa acaba se enlameando no pecado, vivendo no pecado e tentando viver assim. Lá fora, vive no pecado, mas quando chega na igreja, ela quer pagar suas contas. E não é bem assim, não acontece dessa forma. Mas eu vivo pela graça. Que graça? Você acha que isso é graça? A graça é muito mais rigorosa do que a lei, hein? Presta atenção. A graça é muito mais rigorosa do que a lei. Você se lembra que a lei diz que não possuirás ou não desejarás a mulher do teu próximo. Não é o que diz a lei? Pois bem, na graça, Jesus diz assim, olha, se você olhar para uma mulher com má intenção no coração, pronto, você já pecou contra Deus. Você já a possuiu. E diz mais, se você odiar, aliás, na lei diz assim, não matarás. Mas eu digo para vocês, se vocês odiarem alguém, vocês já estarão matando aquela criatura. Quer dizer, só o simples sentimento de ódio já é suficiente para matar a pessoa que você odeia. Quer dizer, a graça, minha amiga, meu amigo, não é para você viver à vontade, não. A graça é para você viver dentro da misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus, eu caí, eu sei que eu caí, eu estava mal, eu nem atentei para a tua palavra, eu não atentei, eu realmente
Eu sabia que estava fazendo uma coisa errada, mas, puxa vida, eu estou aqui sinceramente arrependido, arrependido. Eu fico com raiva de mim mesmo, eu me odeio por causa disso, porque eu não fui suficientemente forte para resistir essa tentação. Mas eu estou aqui, meu Senhor, sinceramente para te pedir perdão e dizer para o Senhor e prometê-lo que eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais, eu odeio essa atitude e tal. Aí sim, a graça de Deus, que é a misericórdia, a compaixão, perdoa e você fica limpo. Mas, se não houver essa disposição mental, essa disposição de verdade, que ele fala aqui, todos os que o invocam em verdade, quer dizer, na sinceridade, ele acode, ele atende, ele responde, mas também tem que ser o clamor em verdade e também tem que ser uma pessoa temente a ele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é mais uma dica para você hoje, no dia de hoje, para que você venha fugir mesmo, fugir como ladrão foge, como qualquer meliante foge da polícia. Você tem que fugir do pecado, porque ele, o pecado, é o que leva a pessoa à morte, seja a morte espiritual, seja a morte física, que daí vai para o inferno. Basta você fugir do mal que você estará temendo a Deus, de fato e de verdade. Temor a Deus é fugir do mal, é fugir do pecado, é fazer a coisa certa, fugir daquilo que é errado. Se você está fugindo do pecado, então você está temendo a Deus. E para fugir do pecado, eu vou dar uma dica para você, vou dar uma outra dica para você, preste atenção. Evite os lugares onde o pecado está aceso, onde o pecado, quer dizer, está latente. Por exemplo, você gosta de balada. Pô, é balada. Poxa, mas é para jovens e não sei o quê. Mas é nas baladas que corre droga, bebida, álcool à vontade, e toda sorte de promiscuidade, enfim, a música é promíscua, tudo induz ao pecado. Então, o que você vai fazer lá? Se você vai num lugar do diabo, se você vai na festa do diabo, como é que você quer que Deus te livre do pecado lá? Não dá. Você tem que fugir de lá, você não pode ir para lá. Você tem que evitar aquele lugar. Por exemplo, vem aí o carnaval. Você é uma pessoa que teme ao Senhor. Não, então eu vou me retirar, eu não quero saber de festa, eu não vou assistir nada na televisão que diz respeito a carnaval, eu quero saber dessa porcaria dessa festa, festa do diabo, que o próprio nome já diz, carne, festa da carne. Então eu não quero saber disso, eu vivo no Espírito. Então você se recolhe a um lugar onde você não tem acesso à carnalidade, à festa da carne. Então você está fugindo do mal, você está fugindo do pecado. Ora, se por acaso você, ao contrário, você é de Deus, você é fiel a Deus, mas vem uma amiga, um amigo e diz, vamos lá. Ah, rapaz, Deus criou todas as coisas para você poder ter acesso, para você se divertir também. Não é só viver de igreja e tal. Aí a pessoa fala, mas não, é pecado. Não. Lá diz que tudo que não provém de fé é pecado, não é isso? Então vamos lá na fé. Quer dizer, a pessoa chega ao ponto até mesmo de interpretar a Bíblia de forma errada. E aí ela agride ainda mais o Senhor. Se ela aceita esse convite, então o que ela quer? O que ela quer? Quando ela aceita o convite, só pelo fato dela aceitar o convite, mesmo sem ter ido lá, ela já está pecando. E é claro, certo, eu tenho certeza que ela vai se arrebentar. E não tem como Deus salvar naquele momento, lá na festa. Não tem como Deus, não, eu vou salvar minha filha para
para não pecar. Nada disso. Naquele momento, você pode orar, meu Deus, me guarde de cair em tentação. Duvido que Deus vai te ouvir. Você está no meio da tentação, você foi para o meio da tentação, você foi para lá com as suas pernas. Como é que você quer ser livre? Minha amiga, bota a cabeça para funcionar, inteligência, razão. Não vai na base da emoção, não. Por quê? Porque você escolheu ir para o meio da festa da carne. Você acha que Deus vai te livrar de cair na carne? Duvido. Olha, eu duvido com todas as minhas forças. Ele não livra você e jamais livraria a mim também se fizesse essa escolha. Então, a dica que eu dou é fuja do que é errado, fuja daquilo que não presta, fuja. Você, por exemplo, entra no computador, né, na internet, aí você se sente atraído por um site de pornografia. Aí você diz, não, mas eu sou forte, não, Deus é comigo e tal. Aí você entra e começa curiosamente querer ver o que está lá. Ah, já era, você já caiu. Só porque você entrou no site de pornografia, você já perdeu a sua santidade. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus considera aqueles que o consideram, ama aqueles que o amam, respeita aqueles que o respeitam, atende aqueles que o temem. Se houver falta de temor para com ele, então esquece-o definitivamente, porque ele não vai fazer nada com você. Você tem que esquecê-lo, porque Deus não trata a gente de qualquer maneira. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não existe justiça sem amor. E não existe amor sem justiça. A justiça é tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é digno, tudo que é puro, tudo que é santo, que é justiça. Então, nisso há amor. Então, quando a pessoa apela para o amor de Deus, não pode esquecer de que ele é justiça sobre todas as coisas. Deus é justiça, é misericórdia, é fé. Justiça, misericórdia e fé. Então, se você não o temer, se você não o considerar como o Senhor da sua vida, o Senhor não apenas para salvar, para ajudar, para abençoar, mas o Senhor, sobretudo, para ser servido pelos seus servos. Então fica aí a nossa dica de hoje para aqueles que querem viver em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte.
Eu espero tê-lo ajudado nesta programação, mas eu espero muito mais. Eu espero que você tenha os seus olhos abertos, o seu entendimento aberto, para que você venha compreender a palavra de Deus. Quando a pessoa teme a Deus, ela foge, ela desaparece do meio do pecado, ela se manda daquele ambiente pecaminoso para que ela possa estar com a sua consciência limpa e então agradar a Deus. Nessa época carnavalesca, você, ao invés de eu não vou no carnaval, eu não vou cair na farra, etc, tudo bem. Mas se você assiste à televisão, aqueles programas que mostram até as raízes da carne, da festa da carne, ora, então você é como se você estivesse lá. Você tem que fugir definitivamente da festa da carne e procurar fazer aquilo que não venha ofender o Espírito Santo, ofender a sua consciência e fazer você ser contaminada com o espírito desse mundo. Então, amiga e amigo ouvinte, temer a Deus significa fugir do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que não presta, fugir da aparência deste mundo. É isso que você tem que fazer se você quer verdadeiramente agradar a Deus, mostrar o seu temor para com Ele. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus.